Bom dia! Vamos ao nosso estudo de número 21. Hoje, um dia muito especial para o Brasil, né? Importa, talvez que fique registrado pelo menos essa data, esse evento que está acontecendo hoje, que é o segundo turno da nossa eleição presidencial. E a nossa oração é que Deus venha abençoar o Brasil, venha abençoar aquele que for eleito como futuro presidente da nossa pátria, que haja o temor de Deus no coração dele. Queridos, hoje vamos falar sobre o princípio da excelência. O princípio da excelência. Passamos a um nível mais elevado quando tratamos os outros melhor do que eles nos tratam. Passamos para um nível mais elevado quando tratamos os outros melhor do que eles nos tratam. Henry Ward Beecher, ele disse o seguinte: mantenha um cemitério razoavelmente grande em seu quintal, no qual deve sepultar os erros que seus amigos cometem. Vou repetir: mantenha um cemitério razoavelmente grande em seu quintal, no qual deve sepultar os erros que seus amigos cometem. E a pergunta que devo fazer para mim mesmo: trato os outros melhor do que eles me tratam? Trato os outros melhor do que eles me tratam? Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: pense nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos, hoje esse princípio, ele traz uma melhoria, ele traz um tratamento nos nossos relacionamentos, e trata muito do nosso caráter, às vezes aquela forma de às vezes nos magoarmos simplesmente com o que os outros dizem e agimos conforme essa mágoa que foi gerada. Nós vamos falar sobre várias coisas hoje nesse princípio, mas precisamos aprender a tomar o caminho da excelência, a aprender principalmente com aquele que foi excelente, que foi Jesus Cristo. Ele sempre tomou esse caminho. E eu tenho aprendido a cada dia que trabalhar com gente nunca se torna fácil, independentemente de sua experiência, porque às vezes nós vamos aprendendo, vamos sendo lapidados, vamos sendo calejados na vida, vamos aprendendo a lidar com várias situações, mas lidar com gente não tem experiência, não tem calo, não tem prática de muitos anos que vai facilitar seu trabalho. Lidar com gente sempre é difícil, sempre vai surgir coisas novas, nunca é uma rotina, nunca uma pessoa vai reagir conforme a outra reage, nunca vai ser o remédio ou a forma ou a técnica ou a resposta que você usou para uma determinada pessoa, não é garantia que vai servir para outra. Você pode até partir de um mesmo ponto de vista, de um mesmo pressuposto, mas a reação é outra, a situação é outra, e lidar com gente não é fácil. Não é fácil. Houve uma época na minha vida que eu trabalhava com computadores, e de vez em quando você tenta resolver algum problema e não consegue. E a gente, no meio da informática, brincava dizendo que o computador estava batendo na gente. E eu lembro que eu tinha um meu chefe, e ele dizia para mim o seguinte: olha, quando o computador começar a bater em você, puxa a tomada, que aí você ganha. Mas não dá para fazer isso com o ser humano. Tem hora que a gente olha para alguém e dá vontade de puxar a tomada, né? Pegar o controle remoto e desligar. Mas não funciona. Eu percebi que se você prejudica alguém, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar daquela pessoa. De fato, existem 3 caminhos a se tomar no que se refere a lidar com as pessoas.
Existem 3 caminhos que você pode tomar. O pior caminho é o caminho no qual tratamos os outros pior do que eles nos tratam. Isso pode acontecer? Pode, por isso é categorizado como sendo o pior caminho. É você tratar os outros pior do que eles te tratam. Eles te trataram bem, eles foram atenciosos com você e você tratou mal. Isso acontece? Claro. E muitas vezes você já fez isso? Já. E você sabe disso. E esse é o pior caminho a se tomar. Segundo, o caminho intermediário, no qual tratamos os outros da mesma forma que eles nos tratam. Quando a gente fala isso no aspecto de tratar bem, todo mundo gosta. Fulano me tratou bem, eu trato bem a ele. Fulano me ama, eu amo ele. Fulano me deu um presente, eu dou um presente a ele. Fulano respondeu educadamente para mim, eu vou responder educadamente para ele. Mas quando é um problema? Fulano pisou no meu pé, eu vou pisar no pé dele. Fulano me xingou, eu vou xingar ele. Ele me bateu, eu vou bater nele. Ele quebrou um objeto meu, eu vou quebrar um objeto dele. Então esse é o intermediário. Tanto serve para ser coisa boa, como serve para coisa ruim. E o terceiro caminho é o caminho da excelência, no qual tratamos os outros melhor do que eles nos tratam. Começamos a entender que não precisamos seguir por um caminho pior, tratar pior, caminho ruim, nem pelo caminho intermediário, tratar igual, mas tratar melhor do que as pessoas nos tratam. O pior caminho prejudica os relacionamentos e acaba te isolando, porque você sempre vai tratar o outro pior, isso vai causar um isolamento, as pessoas vão começar a se afastar de você. O caminho intermediário pode não afastar as pessoas de nós, mas também não atrairá ninguém a você. Esse tipo de caminho intermediário, ele não é proativo, ele é reativo. Você vai agir e conforme a reação que você está recebendo, conforme o estímulo que você está recebendo. E permite que nossa agenda seja determinada pelos outros. O caminho da excelência ajuda-nos a criar relacionamentos positivos e atrai as pessoas. Com ele estabelecemos uma agenda afirmativa com os outros. E mesmo pessoas negativas acharão difícil nos prejudicar, porque às vezes as pessoas vêm e te tratam mal, mas você responde bem, você trata bem aquela pessoa. Às vezes ela te prejudica e você não revida, você não se vinga dela. Vai chegar um momento que ela vai dizer: o que eu vou fazer? Eu não consigo. Quantas vezes tem gente que já diz assim: eu não consigo irritar fulano. Por quê? Você simplesmente não se preocupa com isso. Você procura tratar a pessoa até melhor a cada dia. O caminho da excelência, queridos, é na verdade a trilha que menos pessoas percorrem. Digo isso porque pegar o caminho da excelência exige mentalidade e ações diferentes daquelas às quais estamos acostumados. No entanto, os que colocam o princípio da excelência em prática tornam-se instrumentos da graça para os outros e também se tornam alvos dessa mesma graça. Nós precisamos entender isso. Observei que aqueles que tomam esse caminho da excelência têm várias coisas em comum. Quem toma o caminho da excelência compreende que o mais importante não é o que acontece com você, mas aquilo que acontece em você. É isso que nós precisamos entender. O caminho da excelência, ele vai sempre trabalhar com o que está em você. Uma frase que você já deve ter ouvido é que quando você se depara com uma circunstância onde alguém está dirigindo palavras duras, ofendendo outra pessoa, sempre há um comentário que alguém diz que aquela pessoa que está agindo daquela forma está dando aquilo que tem. As pessoas costumam dar aquilo que tem, e às vezes elas não dão coisas boas, elas agridem, elas ofendem porque só tem aquilo. Mas você pode mudar isso,
Você pode mudar essa realidade. É só aprender a refletir antes de reagir, a ser menos impulsivo, a ser menos reativo, menos, abrupto, achando que você é obrigado ou a situação te obriga a dar uma resposta rápida. Você pode pedir, de repente, aquele momento, naquela circunstância, um tempo, se afastar. Exatamente, não agir por impulso, que muitas das vezes nós usamos aquele ditado que diz, né, enfiamos os pés pelas mãos. Quem toma o caminho da excelência se compromete a se manter nessa estrada o tempo todo, porque é uma decisão consciente. Você toma a decisão dizendo, eu a partir de agora quero fazer isso, então você procura se manter naquela estrada, você se preocupa em manter-se o tempo todo naquele caminho. Quase todo mundo, querido, pode ser gentil diante da indelicadeza. Bem mais difícil é sustentar uma atitude de excelência o tempo todo, isso é difícil, mas a maioria das pessoas faz boas escolhas todos os dias, mas às vezes não a faz de forma suficiente a gerar mudança, a gerar energia positiva na sua vida. Às vezes você faz muito esporádico, diante de 10 decisões ou formas reativas, agressivas que você reagiu, apenas uma você conseguiu agir com excelência. Dá uma paradinha aí, pensa nas situações em que você já se envolveu. Quantas vezes você explode mais rápido do que para pensar? Mas tudo tem que ser desenvolvido, tudo tem que ser cultivado, tudo tem que ser aprimorado e praticado para que você atinja a excelência. Uma boa observação a respeito do que acontece com as pessoas que tomam o caminho da excelência o tempo todo. Elas sempre geram energia. Também cultivam sucesso nos seus relacionamentos. Por quê? Porque reagir bem agora te coloca numa melhor situação no futuro. Quando você age bem agora, quando você age com excelência, quando você diante de uma agressão, você procura agir com excelência, você procura dar àquele agressor um tratamento melhor do que ele lhe deu, isso você está plantando lá para o teu futuro. Lá na frente você vai colher isso. Quem toma o caminho da excelência compreende sua necessidade de receber graça e por essa razão estende sua graça aos outros. Certa vez eu li um cartaz numa empresa que estava escrito: errar é humano, perdoar não faz parte da política dessa empresa. Pode ser até que algumas pessoas ao lerem essa frase achem graça, mas faz alusão à inclinação natural que temos. Nós somos naturalmente, queridos, inclinados a não dar ao outro o direito de errar. Quantas vezes você sabe que você erra, quer que os outros tenham misericórdia do seu erro, quer que os outros aceitem o seu erro, mas você não faz a mesma coisa com a outra pessoa. Você acha que a outra pessoa não pode errar, ela não deve errar, e se ela errar, ela tem que ser castigada. Todos nós cometemos erros. Gente que toma o caminho da excelência reconhece sua humanidade e reconhece a humanidade do próximo. Sabe que precisa de graça para poder desenvolver graça para os outros, devolver graça para os outros, ser misericordioso com graça. O que é graça, querido? Graça é um favor imerecido. Precisamos sempre ter na nossa mente a definição bem clara do que seja graça e do que seja misericórdia, porque precisamos agir das duas formas em nossos relacionamentos.
Graça é quando eu recebo o que eu não mereço. Deus derramou a graça dele, Ele deu a nós o direito à salvação, no momento em que a gente aceita Jesus Cristo como Salvador. Isso é graça, é receber o que eu não mereço. E o que é misericórdia? O profeta vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Misericórdia é não receber o que eu mereço. Eu mereço o quê? Eu mereço castigo, pelos meus pecados eu mereço o fogo do inferno. Mas a misericórdia do Senhor se renovou a cada dia na minha vida, tem se renovado. Então graça é receber o que eu não mereço, e misericórdia é não receber o que eu mereço. E precisamos agir assim com os outros. Quem toma o caminho da excelência não é vítima e nem se vitimiza. Não foi culpa minha. Não, quem toma o caminho da excelência não age dessa forma. Ele é servo, ele serve os outros por livre e espontânea vontade. Não é obrigado a fazer isso. Gente que toma o caminho da excelência não faz isso porque só tem uma alternativa, mas ele age assim porque quer, de acordo com o seu desejo, o seu livre-arbítrio, a sua tomada de decisão, o seu querer, ele decide fazer isso. Não adianta eu chegar agora aqui para vocês e dizer agora aqui na igreja que vocês como líderes, vocês serão obrigados a agir desse jeito. É impossível, querido. Eu não tenho poder de fazer isso. E para você entender, nem Deus faz isso com você, nem Ele vai te obrigar a fazer isso. É algo voluntário, é uma tomada de decisão que você tem que fazer de forma consciente. São como a mulher idosa durante a celebração de suas bodas de ouro. Ela contou aos convidados o segredo de seu casamento feliz. Ela estava comemorando 50 anos de casado, né? No dia do seu casamento, disse ela que que decidiu fazer uma lista com 10 dos defeitos de seu marido, os quais, pelo bem do casamento, ela deveria deixar para lá. Então essa foi a decisão que ela fez, para que o casamento dela progredisse, crescesse, não fracassasse. Ela decidiu fazer uma lista com os 10 defeitos do marido, e toda vez que ele agisse de um daqueles defeitos, ela deixaria para lá. Quando os convidados estavam indo embora, uma jovem mulher casada pediu àquela senhora que enumerasse alguns daqueles defeitos do marido que ela teve que ignorar durante a vida deles, né? Durante sua história. Para ser sincera, respondeu a senhora, nunca tive tempo de fazer essa lista, mas toda vez que meu marido fazia alguma coisa que me deixava furiosa, a mim mesma eu dizia, a sorte dele é que isso está na minha lista. Então, queridos, às vezes nós temos que agir desse jeito. Se você quer desenvolver um relacionamento com as pessoas, você faça uma lista daquilo que mesmo que elas venham a fazer, você vai dizer, não, eu não vou me importar com isso. Eu não vou, me aborrecer por conta disso. Eu vou perdoar essa pessoa. A estrada da excelência é sempre de subida. Sempre que a gente tem que escalar uma ladeira, uma montanha, é complicado. Seja a pé, de carro, de bicicleta, do jeito que você tiver, não é fácil. A estrada da excelência é sempre de subida. Por isso que ninguém toma essa estrada de forma acidental. Porque numa descida você pode até cair, numa ribanceira. Você pode rolar. Você pode ser empurrado. Mas na subida é meio complicado. Quem toma o caminho da excelência estabelece para si padrões mais elevados que os outros. Pessoas que tomam o caminho da excelência fazem desse caminho o seu objetivo. É algo que podemos alcançar. E aí podemos enumerar algumas coisas.
Precisamos ter em mente que cuidamos das pessoas além do que os outros possam julgar necessário. Nós vamos além. Você começa a fazer com os outros além daquilo que qualquer outra pessoa vai achar necessário. Você não se importa, você tomou essa decisão de fazer. Caminhar um pouquinho mais, uma segunda milha com ela. Você arrisca mais do que os outros achem seguro. Vai ter momentos que alguém vai falar para você: cuidado com aquela pessoa. Não, olha, cuidado. Não é seguro se envolver com aquela pessoa. Mas você sabe, você se arrisca muito mais, mesmo que as outras pessoas não achem seguro. Sonhamos mais do que os outros considerem prático. Vai ter coisa que você vai sonhar, vai desejar, vai ter como meta que alguém vai dizer: isso aí não vai funcionar, não vai dar certo. Mas você mesmo assim sonha. Esperamos mais do que os outros pensam ser possível. Quantas vezes você no seu relacionamento espera algo daquela pessoa e as outras pessoas já estão dizendo: isso não é possível, ele nunca vai fazer isso aí. Mas você acredita ainda. Você espera isso. E trabalhamos mais do que os outros consideram necessário. Tá bom, pare por aí. Não, você quer um pouquinho mais. Não, eu vou fazer um pouco mais. Eu vou fazer um pouco mais. Queridos, quando permitimos que nossa vida seja conduzida de acordo com os padrões mais elevados, somos menos propensos a ficar na defensiva e tomar o pior caminho, e deixamos também de ser alvos de ataques. Quando nós tomamos essa conduta de acordo com os padrões mais elevados, ficamos menos da defensiva, porque a nossa tendência natural é essa. É sempre que nós somos confrontados com alguma coisa, nós partimos para a defesa. Nós levantamos um muro, nós levantamos um escudo à nossa volta, para nos proteger, para, sabe, não quero me magoar, eu não quero me ofender, eu não quero ser agredido. Mas isso é tudo fruto de uma reação sua. Uma frase que eu nunca esqueci é aquela que diz que o que nos ofende não é aquilo que uma pessoa diz para nós, mas é como nós reagimos ao que ela diz. Então, dependendo da situação, dependendo da circunstância, dependendo de como você esteja, você vai reagir de forma diferente. Há momentos na nossa vida que estamos sensivelmente mais fragilizados, e se nós formos agredidos naquele momento, a nossa reação será diferente do que naquele momento que você está mais forte. Mas você tem que ter sempre isso na mente, ter a consciência disso. Quando alguém sabe que fez tudo o que podia, então é capaz de não se deixar abalar pelas críticas. Tu vai fazer alguma coisa, e quando você toma a decisão de fazer a excelência, o teu limite, porque nós temos um limite, querido, e você ter essa consciência, mesmo que alguém venha te criticar: você devia ter feito mais, você devia ter feito melhor, você devia ter feito de outro jeito, você não vai se abalar com isso, porque você tem consciência que não tinha condições de fazer melhor. Dou sempre o exemplo, tenho dado muito exemplo da reforma que eu tenho feito lá em casa. Muitas pessoas vão lá e sabem que eu estou fazendo há mais de um ano aquela reforma sozinho. Lógico, em determinados momentos que eu não sei fazer alguma coisa, eu peço a ajuda de alguém, porque eu não sei fazer. Segunda-feira mesmo, estou esperando a ida de 2 irmãos lá em casa para me ajudar a fazer algo, porque eu já caí do telhado uma vez, não quero cair a segunda, e é para mexer no alto, justamente lá no telhado. Mas eu recebi críticas também. Teve pessoas que disseram: aqui que o senhor fez podia ter sido feito melhor, e eu disse: concordo, mas eu fiz no limite da minha capacidade. Para ser feito melhor do que aquilo ali, eu teria que contratar alguém com melhor capacidade do que eu. Mas eu estou muito feliz do que está sendo feito, porque eu estou fazendo no limite da minha capacidade. E tem coisas ali que eu fiz que eu nem sabia fazer,
e fui buscar o aprendizado. Fui lá no... Antigamente o pessoal brincava dizendo que o pai dos burros era o dicionário, agora é o Google, né? Aí a gente tem uma escola, gente, tem uma faculdade de várias técnicas no chamado YouTube. Você vai lá, tem videoaulas, tem pessoas maravilhosas que, sabe, se preocupam em colocar lá de graça para você como fazer as coisas. E eu, quando eu não sei fazer alguma coisa, eu vou lá e tento aprender, mas tem coisas que não dá só assistindo um vídeo, né? Você tem que ir para a prática. E aí você quebra a cara aqui, quebra a cara ali, erra aqui, erra ali, tenta de novo. Eu costumo dizer, eu disse para minha esposa que as cerâmicas que eu estou colocando agora estão melhor do que as outras que eu comecei a colocar no passado, que eu já não tinha tanta prática como eu já estou adquirindo hoje. Então as coisas vêm também com a prática, querido. Mas você tem que ter na consciência o seguinte: fiz o meu melhor. Se você fez o seu melhor, as críticas não vão te abalar. Agora, pior é quando você faz de qualquer jeito. A palavra de Deus diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fazer de qualquer jeito, principalmente para Deus, é complicado, viu? Então precisamos aprender isso. Quem toma o caminho da excelência revela o que há de melhor nos outros. Ele não está preocupado, ele não é egoísta. Ele revela o que há de melhor para as outras pessoas. Talvez você já tenha ouvido, não sei quem já ouviu falar da historinha do leão e do gambá. Diz essa historinha que em um determinado dia, um gambá todo orgulhoso, metido e principalmente detestável, desafiou o leão para uma luta. O leão recusou o desafio na mesma hora, de forma veemente. Ah, zombou o gambá, você está com medo de me enfrentar, não é? O leão respondeu: não. Mas por que eu deveria lutar com você? Você ficaria famoso por me enfrentar, embora eu tivesse levado a maior surra. O que certamente aconteceria. Mas como eu ficaria? Talvez pudesse ganhar alguma coisa vencendo você. No entanto, todo mundo que eu encontrasse no caminho durante um mês perceberia que eu estive na companhia de um gambá, porque o cheiro seria perceptível. O caminho da excelência, querido, é a única trilha que revela o que há de melhor nas outras pessoas. Se você, sabe, buscar só o que há de pior nos outros, isso também vai se revelar. Mas se você quer desenvolver seu relacionamento, mostrando que você e a outra pessoa podem crescer juntos, então busque o melhor da outra pessoa, não o pior. O filósofo Goethe aconselhou dizendo o seguinte: trate as pessoas como se fossem o que elas deveriam ser, e você as ajudará a ser o que elas são capazes de ser. Então, mesmo que aquela pessoa, você saiba que ela não é aquilo, mas trate ela como se ela fosse, a tendência é que ela vai se tornar. É por isso que já ensinamos aqui uma prática que o judeu tem, que eu acho fantástica, e que se nós pudéssemos adotar essa prática em nossa casa, seria maravilhoso, principalmente para os casaizinhos novos aí, que estão se casando agora, ou já casaram há pouco tempo, e os filhos são pequenos. Desenvolva o hábito de abençoar seus filhos. Os judeus comemoram o Shabat, na sexta para o sábado, e na reunião do Shabat eles declaram bênçãos a seus filhos. Mesmo que os filhos ainda não sejam aquilo, mas eles já estão profetizando na vida deles o que eles serão abençoados, serão prósperos, abençoarão outros, suas famílias serão maravilhosas, eles terão uma profissão digna, e vão abençoando. Eles ainda não são, mas eles tornar-se-ão, porque estão sendo incentivados a ser aquilo. Mas o que temos visto há muitos anos, infelizmente em muitas famílias, é os pais amaldiçoando os filhos.
dizendo que os filhos são burros, não vão dar para nada, não vão chegar a lugar nenhum, não vão crescer, não vão trabalhar, não vão arrumar um bom emprego, vão ter um péssimo casamento. Isso é maldição, gente. Então, aprenda uma coisa, papai e mamãe: nunca converse com seus filhos, nunca dirija a palavra para eles na hora que você estiver nervoso. Vai se acalmar primeiro, pede licença, vai para o quarto, se tranca, vai no banheiro, lava o rosto, vai beber água, e depois diga: depois eu falo contigo. Pronto, se acalme, porque quando nós estamos nervosos, nós falamos o que não deveríamos falar, em qualquer situação, não é só com os filhos não. Então trate as pessoas como se fossem o que deveriam ser, e você estará ajudando elas a serem, a se tornarem aquilo que elas são capazes. Quem toma o caminho da excelência revela o que há de melhor em si mesmo. Tornar uma prática constante a disposição de tratar os outros da melhor maneira possível pode influenciar a sua maneira de enxergar o mundo e a si mesmo. Perceba uma coisa: quando você constantemente incentiva você mesmo a tomar uma decisão boa, a falar com alguém de forma melhor, a se relacionar melhor com os outros, a tratar as outras pessoas de forma excelente, aos poucos você vai melhorando você. Isso é uma realidade, gente. Você começa a revelar o que há de melhor em você, não o que há de pior. O presidente norte-americano Abraham Lincoln dizia: quando eu morrer, quero que todos que me conheceram digam bem a meu respeito, digam que sempre arranquei uma erva daninha e plantei uma flor nos lugares em que acreditei que ela cresceria. É isso que a estrada da excelência faz com o coração de uma pessoa ao longo do tempo. Ela planta flores onde antes só germinavam, só cresciam ervas daninhas. Então, erva daninha você não precisa plantar não, gente. Ela já nasce sozinha. É uma praga. Por isso que é chamado de erva daninha. Agora, a flor, não. Uma coisa que eu achei fantástico lá em Israel: uma coisa é você ir num local de plantio, você ir numa fazenda, você ir num kibutz daquele, onde eles cultivam a terra, eles vivem disso. Outra coisa é você andar pela rua da cidade e ver nas calçadas, em muitas calçadas, plantas e um sistema de irrigação no meio da rua. E ninguém arranca, ninguém destrói, ninguém pisa. Está lá a mangueirinha e as plantinhas. Não são frutas, não são hortaliças, não são legumes. Uma planta, uma flor que embeleza aquele lugar, e todos cuidam. E o sistema lá de irrigação, porque lá é desértico, e eu achei aquilo fantástico. Mas qual a tendência do ser humano, se ele não parar e pensar? É destruir, é depredar, porque ele julga que aquilo não é dele, então ele pode destruir, mas é dele. Isso tudo somos nós que aproveitamos. Como é gostoso estar num lugar bonito, num lugar cheiroso, num lugar aprazível. Não é mais gostoso você estar à sombra de árvores, desfrutando de uma brisa gostosa, do que num sol escaldante no meio de um deserto? Então essa mentalidade é que nós precisamos ter. A maneira de você tratar os outros é sua declaração perante o mundo de quem você é. É a maneira como você trata os outros. Se você trata com indiferença, se você trata com arrogância, se você trata com rispidez, você está demonstrando quem você é, não o que o outro é. Mesmo que até o outro, na sua cabeça ou na vista das outras pessoas, tenha merecido esse tipo de tratamento. Mas é você que vai demonstrar quem você é na forma como você trata. Se você ainda
não colocou em prática na sua vida, não experimentou o princípio da excelência, espero que você possa adotar a partir de hoje algumas práticas. Provavelmente será o melhor investimento que você poderá fazer em qualquer relacionamento que você tenha, de qualquer nível, com qualquer pessoa. Se precisar de uma ajudinha para tomar a estrada da excelência, existem algumas placas de trânsito que eu gostaria que você entendesse. E se você seguir essas placas de trânsito, você vai seguir pelo caminho da excelência de forma maravilhosa. Primeiro, permaneça na rua da gentileza enquanto puder. Enquanto você puder, permaneça na rua da gentileza. Seja gentil. Gentil não é só uma questão de decisão, é uma questão de educação. Na hora de se locomover, vire sempre à direita, na Avenida do Perdão. Perdoar o outro é considerar o outro um ser humano igual a você. Quando você não quer perdoar, quando você toma a decisão de não perdoar, você está dizendo que o outro é inferior a você. Você é superior a ele, e você então não precisa perdoá-lo, não quer perdoá-lo, porque ele não merece o teu perdão, ele é um ser inferior. Mas quando você diz que ele é igual, ou melhor que você está dizendo, olha, eu te perdoo. Evite entrar pelo beco da vingança. Evite entrar no beco da vingança, não tem saída. Não entre lá. Suba a ladeira da onde você poderá enxergar melhor a estrada da excelência. Você só vai enxergar do alto. Então não tenha medo da ladeira. Suba a ladeira. Suba a ladeira onde poderá enxergar a estrada da excelência. Achando a estrada da excelência, entre nela e não saia mais, não se desvie. E se em algum lugar, em algum momento, em alguma situação ou circunstância você se perder, peça a ajuda de Deus. Entre na estrada da excelência e não saia mais. Não pense que a estrada da excelência ela é asfaltada. Nem sempre. Não pense que ela é larga, espaçosa e fácil de trilhar. Nem sempre. É uma estrada difícil de ser percorrida. Muito difícil. Mas é o único caminho. O único caminho que te levará a níveis mais altos, a um crescimento, a um amadurecimento. Você vai sair dessa fase, às vezes, da reatividade, de ser, sabe, uma pessoa, muitas das vezes, briguenta, muitas das vezes, uma pessoa intratável, uma pessoa que ninguém gosta de estar perto, uma pessoa difícil de se relacionar. Eu sei que não tem ninguém aqui assim, em nome de Jesus, eu creio. Mas você pode melhorar, viu, querido? Você pode melhorar. Amém? Amém. Vamos pegar a estrada da excelência? Glória a Deus. Hoje, no dia de hoje, nesse domingo lindo, ensolarado que está aí, no dia de hoje, você vai... Eu não vou pedir para fazer uma vez só não, serão no mínimo 3. E você vai anotar. Você lembra que a gente vai ter no final do ano uma prova, né? E nessa prova você vai ter que dizer o que fez no dia de hoje. E o que você vai fazer? Você vai tomar 3 atitudes de excelência. Durante esse dia, no mínimo 3, tá? Pode ser mais.
no mínimo 3 atitudes de excelência com alguém. Ou seja, durante esse dia, até o dia terminar, você vai tratar alguém de uma forma melhor do que foi tratado. E vai tomar nota disso. Se puder fazer isso amanhã, depois da manhã, 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 também faça. Mas eu queria que você fizesse hoje em especial. Hoje você vai tratar alguém, pelo menos 3 situações, você vai tratar a pessoa melhor do que ela tratou você. Vamos assumir esse compromisso hoje? Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Às vezes nós entendemos e achamos difícil colocar em prática aquilo que o Senhor nos mostra. Mas o caminho da excelência, Deus, foi trilhado por Jesus Cristo. Ele agiu dessa forma com todos com quem Ele se relacionou, enquanto Ele exercia aqui o ministério na terra. E agora, Senhor, Ele nos deixou essa receita, esse caminho maravilhoso para seguirmos também. Ajuda a cada um de nós. Abençoa-nos nesse dia maravilhoso. Te agradecemos por tudo e por todos aqui presentes nesta manhã. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.